3, 2, 1. Olá, pessoal! Gente, eu me chamo Wilson. E eu me chamo Nicole. Hoje a gente tem a presença ilustre, é uma grande honra do nosso pastor aqui da Comunidade das Nações. Vem cá, pastor! Isso aí, pessoal. Se apresente aí, pastor, por favor. Oi, pessoal. Pastor Murilo. Sou pastor da Comunidade das Nações, sou empresário. E aí estou agora com essa dupla dinâmica, né? Vamos ver o que é que eles têm para nós. Exatamente. Como vocês sabem, a gente está na estação plantando, então o tema de hoje vai ser muito sobre isso, né? Sobre essa fase de você se esforçar, de você sair dessa zona de conforto. Exato. E a gente vai entrar na área aqui do empresarial, Sim. né? Ele como pastor, e como que você também pode descobrir o que é que Deus tem para sua vida, plantar e exercer a sua influência no seu local. Exato. Pastor, existem... Eu acredito que todos nós, Deus, assim, entrega sementes para que na nossa trajetória pessoal a gente vá jogando essas sementes e vá recebendo do fruto das sementes que ele depositou, os talentos, os dons, ou propriamente sementes que envolvem um trabalho. E no acampamento recente agora, o Senhor falou um pouco a respeito do processo que o Senhor teve de plantio, né? E até especificamente de um tempo específico que a empresa do Senhor, para quem não sabe, o pastor Murilo também é empresário, vem, enfim, com um sucesso incrível com a empresa dele, que é de tecnologias. Isso. E a gente queria escutar do Senhor um pouco como foi, em Deus especificamente, esse processo, o que passava na cabeça do Senhor quando o Senhor estava plantando, quais eram as dúvidas, que sementes o Senhor plantou naquela época, qual era a frequência que o Senhor estava naquela época e como isso mudou. Bem, amigo, eu acho que se a gente for parar para pensar no começo de toda caminhada, nós temos os nossos desafios, isso é fato, né? Quando eu comecei a empresa, eu era muito jovem, comecei com 21 para 22 anos de idade, né? Obviamente, eu tinha trancado a faculdade porque eu não conseguia sustentar minha casa e estudar ao mesmo tempo. Então, tudo, vamos dizer assim, a gente olha sempre a grama do vizinho, né? E a gente sempre acha que a vida dos outros é melhor que a nossa, né? Mas tudo sempre teve desafio, né? Então, começamos a empresa do nada, na verdade, começamos com R$ 2.500 de seguro-desemprego. Então, eu peguei essa grana, investi, comprei imóveis e aí vamos para frente. E aí foi muita luz cortada, né? E aí o que acontece? Aí a gente olha e diz, cara, a semente que eu estou plantando, ela não serve. Mas a questão muitas vezes não é a semente, amigo, é o solo. Em Mateus 13, Jesus fala sobre isso, né? Ele diz que o semeador saiu a semear e a palavra de Deus diz que o semeador ele sai levando sementes e ele sai lançando, né? A primeira cai pelo caminho, a segunda cai num terreno pedregoso, a terceira, vamos dizer assim, vamos pensar na terceira, cai num terreno com espinhos e a quarta cai num bom solo. A semente era a mesma, a semente nunca foi mudada. Deus não mudou a semente. Então, o que foi a diferença foi o solo e a persistência. Ele acreditou que aquela semente em algum momento ia dar fruto. Então você não vai ver ele voltando para casa chorando, ele voltando para casa dizendo que vai mudar de trabalho ou de ramo, ele não vai desistir no meio do caminho, ele não vai botar a culpa no governo, ele não vai botar a culpa nos vizinhos, no pai, porque o pai não estava presente. Ele simplesmente continuou. E nesse momento de continuar, a semente ela frutificou em 30, 60 e 100 por 1. Então, eu acredito que na minha vida foi assim. Teve momentos que eu não identifiquei o solo correto, ou eu identifiquei o solo correto, mas estava na estação errada. Né? Estava na estação de chuva, e aí eu vou botar uma semente que a água vai lavar o solo e vai levar a semente embora. Então, amigo, a gente precisa sempre entender, obviamente, se a gente não tem ninguém perto da gente, nos aconselhando, nos instruindo, né? Nessa época também eu era um novo convertido, né? Então, quer dizer, foi tudo muito junto e misturado, empresa, casamento, conversão, filho, foi tudo muito junto e misturado. Então, quer dizer, eu vivi o nível hard aos 21, 22 anos, né? Quer dizer, o chefão do videogame, eu já estava lutando contra ele.
nos primeiros capítulos da minha vida, mas e ali no acampamento eu falei sobre isso, né? Em 2007 eu achava que eu ia quebrar, né? E aí Deus me colocou na presença, me deu uma oportunidade de caminhar com uma outra empresa em parceria, e aí nessa caminhada eu aprendi o que eu precisava fazer. Então essa talvez seja uma importância para a vida da gente, quando a gente não sabe o que faz, ou quando a gente acha que a gente não está acertando, a gente precisa caminhar com pessoas que vão dar um norte, mesmo que seja para a gente olhar, imitá-los, né? Porque a gente não precisa, nada forma do zero, né? Tudo se copia, né? Então o que acontece? Eu olhei, comecei a ver como eles faziam. Então você vê lá uma pessoa cavando, ela cava com o quê? Ela cava com pedra, ela cava com aquele tipo de instrumento. Como é que ele coloca? Ele lança, ele coloca com o pé, ele usa uma máquina para inserir aquela semente no chão. Aprendi como é que faz, e aí depois de um tempo houve um problema, a gente se separou e a empresa estourou, né? E aí a gente estourou, talvez a gente multiplicou em 8 vezes, em 6 meses, 1 ano, né? E de lá para cá a gente tem tido esse crescimento, graças a Deus. Entenda, amigo, Deus deu um escape. A gente precisa entender isso. A gente precisa persistir. Quando eu achava que eu ia perder, Deus me deu um escape. E a gente só precisa olhar e partir para cima, na verdade, né? Ser forte e corajoso, eu estou contigo, e é isso. E aí eu mantive o foco e avancei, e estou aqui hoje. Então, o entendimento maior foi que nesse período de espera, você escolhe com quem você anda. Exatamente. Vamos dizer assim, a semente eu não mudei, o solo eu não mudei, porque eu poderia, vamos trazer para a vida real. Eu poderia trabalhar com tecnologia, que é a minha semente, eu poderia ter mudado a área. Então, eu trabalhava com cybersecurity, sempre trabalhei com cybersecurity, apesar de conhecer as outras tecnologias, mas eu poderia ir para desenvolvimento, eu poderia ir para outras áreas da tecnologia, quer dizer, mudar de solo, mas eu permaneci no mesmo solo, só que eu aprendi o que tinha que fazer, né? É como se... Sem palavra, né? Foi sem palavra. Foi aprendizado. Foi só garra de vou perceber. Foi aprendizado, porque o que acontece? Nessa época, eu recebia muita palavra, mas em relação a outras coisas, não a trabalho, entende? Uma decisão sua. Exatamente. Recebia para filhos, eu recebia... eu sempre fui de oração, eu sempre fui de monte, né? Então, eu recebia muita coisa relacionada a trabalho, a algum tipo de conquista, mas trabalho não. E vou lhe ser muito sincero, eu sempre, depois que eu me converti, o trabalho ficou ali sempre em segundo, terceiro plano, entende? Amigo, vamos dizer assim, o meu testemunho, ele acaba sendo um testemunho muito, muito prático e simples, porque desde o começo eu foquei no que era para focar, né? No reino de Deus e sua justiça. E eu achei muito interessante, além do ponto da Nicole falando a respeito das pessoas, ser persistente. Assim, logo no início da minha carreira, eu percebi que você não capta pacientes. Fiz um post no Instagram rápido e de repente minha agenda está lotada. E nesse lugar de persistência, eu percebi algumas peculiaridades, que era estratégia, como falar, que postura ter, qual mecanismo eu tenho que ter com essa pessoa, como permanecer com ela. E eu queria perguntar ao Senhor qual é a visão do Senhor a respeito, através desse viés da persistência e das pessoas ao seu redor, como permanecer, como eu diria assim, permanecer cultivando aquilo que o Senhor frutificou, que o Senhor veio plantando, porque eu acredito que são novos desafios com o tempo, né? E me veio muito essa dúvida, assim. Quando você persiste, você alcança, como continuar com aquilo, e entender também um período tipo, agora já não faz mais sentido, talvez eu tenha que plantar em outra coisa. O que a gente precisa... A gente, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma compreensão mais clara da sua pergunta. Por quê? Porque o jovem, ele tem a força, né? Só que o jovem, ele desiste fácil.
Porque, Meu, né? o Senhor tá Então, curando. ele desiste fácil, mas por quê? Porque ele coloca energia demais na largada e ele esquece que tem ainda mais 10 quilômetros para correr. E aí falta fôlego. É como se a gente não tivesse noção Exatamente. da distância. Exatamente. Mas a gente nunca vai ter, esse é o problema. Porque o que acontece? Olha, com o passar do tempo, na vida de empresário, a gente vê o seguinte: quando você não prevê algo, então você se torna incompetente, entende? Então, por incrível que pareça, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você chegar e dizer, o meu negócio não deu certo porque o dólar aumentou e eu não estava preparado. Então, foi um fator externo. Não, você não pode dizer isso. Porque como você para o seu negócio, você deveria ter identificado aquele risco antes de tudo. Então você deveria ter se precavido, antecipado antes que aquilo acontecesse. Então, para tudo nós precisamos pensar nisso, né? Para tudo a gente precisa entender que a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente precisa estar pronto para o hoje. Eu acho que esse é a grande mudança de chave das pessoas. Se as pessoas se preparassem hoje e não deixassem para amanhã, as coisas seriam muito mais simples, muito mais fáceis. Por quê? Porque realmente a gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. Né? Então, esse é o grande desafio da gente. A persistência, quando você coloca força demais no começo, você esquece que você tem ainda muita caminhada ainda para. E essa caminhada pode ter de tudo, pode ser na chuva, pode ser sem alguém que você achava que você ia andar com 2 ou com 3 pessoas, essas pessoas vão faltar ou vão abandonar. E aí você vai estar levando o mantimento necessário para você sozinho, ou você vai se confiar sempre no outro. Sim. Então, à medida que o tempo vai passando, é essa persistência que vai fazendo você aprender com as dificuldades e você conseguir superar essas dificuldades. Entende? Tem uma frase muito boa que quem eu ouvi primeiro falar disso foi a Bispa Disse, né? Sim. Da Serena de Brasília, que foi: quem antecipa, governa. Uhum. Nossa, isso ficou muito firme no meu coração em tudo, em Mas é todos os isso. aspectos mesmo. Mas é isso. E aí, Olha, um caso específico, por exemplo, na minha época, quando eu comecei a ter o meu negócio, trabalhando com segurança da informação, sabe, security, nessa época só existia 1 ou 2 empresas no Brasil. verdade, né? Não era uma coisa. Não tinha. Hoje- Em 2001, 2002, não tinha. Tá? Então, o que acontece? Nessa época, eu consegui. Não foi isso. Entendeu? Eu entendo que não foi de mim. Entende? Pra você ver, ó. Nessa época, eu não conhecia a Deus, mas eu tenho a certeza que isso não foi de mim. Então, Deus me colocou num ramo que ninguém comprava, Sim. porque ninguém identificava um risco ou identificava que aquilo ali realmente poderia trazer alguma penalidade, algum problema para a pessoa. Só que agora a gente está aí, sei lá, 20 anos depois, Tudo é digital. tudo é digital e cybersecurity é uma das, Bem mais precioso. é uma das coisas que mais cresce no mundo. A gente está competindo diretamente com IA, que na verdade, segurança da informação, a gente trabalha com IA há 10 anos, entendeu? Então, quer dizer, tudo relacionado à segurança vem antes do resto, né? Se você for pensar numa tecnologias bélicas, né? Quer dizer, exércitos, eles têm tecnologia de 10 anos a 20 anos que a gente ainda não tem. Sim. Então, daqui a 20 anos, a gente vai conhecer as tecnologias que eles já usam hoje. Então, quer dizer, sempre a segurança vai se antecipa. Sempre a segurança vai se antecipar, né? E aí, graças a Deus, Deus faz assim. Deus antecipa muita coisa. Deus antecipa. Segunda perguntinha. Me diz, pastor, uma experiência muito marcante. Fora essa, que essa do início já é assim, estrondosa. Já me quebrou Mas- todinho aqui. Já tô- Uma experiência pode ser atual, marcante de Deus, né? O Senhor com Deus dentro da área de trabalho. Dentro da área de trabalho. Uau. Isso. Olha, eu posso dizer que acho que todas as conquistas que eu tenho, pessoais e profissionais, têm a ver com Deus. Eu nunca separo isso. Eu não vejo que existe separação. Mas o que acontece hoje? Hoje eu estou conseguindo olhar para as pessoas de uma outra forma. Deus está criando oportunidades para que eu, de alguma forma, eu contribua ainda mais
na vida pessoal dessas Pessoal. pessoas. E, cara, isso, vamos dizer assim, isso tem mexido comigo, Uhum. sabe? Porque eu comecei a olhar para dentro. Na verdade, vamos dizer, de tempos em tempos eu olho para dentro, né? E aí eu comecei a ver que os ministérios que eu lido, os grupos de pessoas que eu lido, essas pessoas elas precisam ter uma maior atenção, porque muitas vezes a gente sempre está esperando o próximo de fora. Não, a gente está preparando, a gente está com uma cadeira vazia aqui para quem? Para que o próximo de fora sente, para que outro de fora sente. Você está falando de cliente. Você está falando de cliente. Quando é que eu atraio o meu cliente? Mas vem cá, mas será que o seu melhor cliente não já está com você? Né? Então você vai precisar fazer um upsell, você vai vender mais para esse mesmo cliente. Será que o segredo não é você mimar esse cliente a um ponto dele mesmo fazer o marketing para você e você começar a atrair um novo nicho de cliente? Aí a gente sempre está querendo mais. É a mesma coisa da igreja, a gente sempre está querendo pessoas, mas vai chegar um tempo que se a gente não olhar para as pessoas de casa, as melhores pessoas vão sair. Sim. As pessoas leais que estão com você vão sair. As pessoas que estão dando sangue para você vão sair. As pessoas que estão ali orando e jejuando por você, pela sua casa, pela sua família, elas vão estar descuidadas. Então, hoje está sendo esse meu foco, né? Hoje eu tô mudando isso, e isso por incrível que pareça, está acontecendo tanto na empresa Uhum. quanto na igreja. Então, é isso. Eu acho que, olha, se você falar para mim, muitas pessoas me perguntam isso. Eu recebo nas caixinhas de Instagram, né, de pergunta, pastor, qual foi a coisa assim mais sobrenatural que você já viu? Cara, eu já vivi de tudo. Eu só ainda não vi morto ressuscitar fisicamente, né? Espiritualmente eu vejo constantemente. Mas, cara, sempre vai ser as pessoas, amigo. O maior milagre sempre vai ser a conversão do homem, o arrependimento do homem. Porque se não for isso, o cara pode ter saído do túmulo, mas se ele não receber a vida eterna, entende? Ele vai voltar para o túmulo, entende? Então é isso, esse é o segredo. São as pessoas. Eu acho que esse é o maior milagre. É a mudança de vida das pessoas, é as pessoas se convertendo de todo o coração, é amando a Deus de todo o coração, é amando o próximo, é a mudança de pensamento, é a metanoia, né? E aí, quando isso acontece, amigo, tudo flui diferente. E você não ganha só um funcionário, você ganha um amigo, entende? Um amigo, Eu e é acho que isso. isso, inclusive, respondeu a minha pergunta inicial sobre como permanecer com o fruto do que você plantou, porque às vezes não é necessariamente o produto do seu negócio, É, são as pessoas que é, compram o seu negócio é, junto com você. é. E na nossa igreja, por exemplo, a gente fala muito sobre o princípio da honra, É, de você olhar para sua ovelha, olhar para o seu pastor e entender o lugar que ele está, a autoridade que ele escolhida por Deus, sim, inclusive, enfim, honrar aquilo. Então, eu acredito que isso aqui foi chuva de sabedoria, nesse sentido, assim, de entender que a permanência, ela tem tudo a ver com honra. é. E nós precisamos honrar as pessoas que estão com a gente, Sim. sabe? É, Isso é intencional. Às vezes eu penso assim, às vezes a gente diz tanto que honra, e às vezes a gente tem que materializar essa honra, eu penso, tipo, de ser percebida. Acho que isso é, torna evidente, publicamente, ó. é. Mas é isso, olha, esse talvez seja um dos grandes, realmente esse seja um dos grandes desafios da gente, né? É a gente perceber ou a gente dar valor àquilo que a gente já tem. Sim. Porque as pessoas que estão com a gente é algo que a gente já tem. As pessoas que confiam na gente já é algo que a gente já conseguiu, a gente já conquistou aquilo, entende? Então, infelizmente, a gente sempre tem esse desejo, essa vontade de quero algo mais, quero algo mais, quero algo mais. Vai abraçar o mundo inteiro. E aí a gente vai para aquela questão, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua família, perder sua casa, não alcançar os seus. Entende? A gente precisa de fato olhar mais para dentro, dar valor mais aquilo que Deus já nos deu. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Deus falou muito comigo Né? sobre você aprender a multiplicar o que você já tem. É isso. E Deus te confia. Mas esse é o segredo do evangelho.
Jesus ele vai multiplicar aquilo que você tem. Quando chegaram para Jesus e disse, Jesus, mestre, manda o povo embora. Já está tarde, eles já estão há 2 dias caminhando conosco. Ele diz assim, dá de vocês para comer para eles. Aí ele diz, como? O que é que vocês têm? Ele não vai dizer, cara, vai lá na padaria, compra, chega aqui para que a gente multiplique. Não, ele vai dizer, o que é que você tem? Aquilo que você não dá valor é o milagre de amanhã. É aquilo que você não dá valor. Entende? É isso, amigo. Esse vídeo aqui, certeza, vai lhe abençoar. Você pegue seu caderninho aí e anote tudo, que é a sabedoria. E, pastor, acho que a maioria das pessoas que estão na comunidade atualmente são jovens. Sim. E eu vejo, assim, pela minha experiência mínima, assim, de liderança, inclusive na igreja, no discipulado e etc., eu percebo o quanto os jovens de hoje têm uma certa preocupação, diria até em demasia, com os ministérios. Sim. Eu sou isso, eu sou aquilo, e acaba que a sensação que eu tenho, se eu me corrija se eu estiver errado, é que as pessoas elas têm atribuído valor à capacidade delas do que necessariamente ao que elas primeiro foram chamadas, que é ser filho. Antes de você ser pastor, antes de você ser mestre, profeta, você é filho. E eu vejo o quão difícil às vezes é entender, porque acaba que a sensação que passa é performance, Sim. que é sempre o que eu posso fazer. Sim. Qual conselho o senhor daria trazendo mais para o contexto da igreja mesmo, e até para as pessoas que assistem a gente, que têm essas dúvidas ministeriais, para os jovens, como foi o senhor se entender no seu ministério e que conselho o senhor daria para essas pessoas que estão com essas dúvidas atuais? Olha, os jovens, como eu falei, os jovens têm muita energia. Eu acho que primeiro a gente precisa canalizar para o lugar certo, né? A gente precisa direcionar o coração para o lugar certo. Toda vez que a gente fala em ministérios, né, os 5 ministérios da igreja, aquela coisa toda, a gente precisa sempre ter uma concepção. Os 5 ministérios da igreja, como diz o apóstolo Paulo, ele diz que são ministérios para a edificação dos santos. Então, quer dizer, são ministérios que eles servem para a gente aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? É todo mundo da igreja. Então, se os 5 ministérios são para o aperfeiçoamento da igreja, a gente precisa entender que os 5 ministérios não estão no topo. Os 5 ministérios estão abaixo. Então, vamos dizer assim, vamos pensar aqui no ministério evangelístico. O ministério evangelístico é um ministério que, ao meu ver, né, biblicamente, é o ministério da pregação, né? Não é o do pastorado, né? É o ministério do pregador, né? Então, esse ministério, qual o propósito dele? É falar da palavra, ministrar a palavra, para que o corpo da igreja, para que as pessoas, os santos, sejam aperfeiçoados. Então, na minha época, né, a gente fala muito sobre isso no discipulado, na minha época, é você dar o pezinho para levantar aquela pessoa. Então, se a gente está aqui para edificar, ou para melhorar, ou para performar a igreja, ou performar os santos, na verdade, trazer conteúdo para os santos, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando e levantando eles. O pastor, da mesma forma, o pastor ele está cuidando da ovelha, muitas vezes a ovelha está caída, ele pega aquela ovelha, ele levanta aquela ovelha e tem que botar numa posição diferenciada. Então, e aí você me diz assim, pastor, mas por que esses ministérios eles estão embaixo? Porque a palavra de Deus diz em Lucas 22 que o maior é o que serve. Então, se maior é o que serve, o maior está sentado no chão. Jesus está lavando os pés das pessoas. Então, se nós precisamos sentar no chão para servir, porque o maior é o que serve, então esses ministérios, eles simplesmente servem para toda a igreja. Então, o ambiente desses ministérios é no lugar mais baixo e não no lugar mais alto. Então, nós precisamos ter a consciência que se o maior é o que serve, e Jesus, quando ele fala sobre isso, ele estava num ambiente onde ele estava servindo as pessoas, a gente precisa entender que nós estamos ali para levantar as pessoas e não sermos levantados. Aí entra no seu questionamento, talvez. Porque você vai dizer assim,
mas as pessoas, elas querem o ministério, querem fazer isso. Você precisa entender o seguinte, você está no ambiente certo, você está no lugar certo, você está fazendo aquilo que você ama, você está fazendo aquilo que Deus te propôs em fazer. Esse é o primeiro passo. Você está no lugar onde Deus te propôs a fazer? Estou. Então, irmão, não importa se você é apóstolo, não importa se você é pastor, não importa se você é evangelista, mestre, profeta, não importa. Se você está no ambiente onde Deus mandou você estar, não se preocupe, porque o título não vai ser os homens que vão te dar, é o próprio Senhor que vai te dar. Entendeu? Quando Deus chamou Jeremias, em Jeremias 1, ele diz, eu te fiz profeta para as nações. Quem foi que colocou, quem deu o título para ele? Foi os homens? Não, foi Deus. Entende? Infelizmente, hoje tem muitos homens dando títulos, mas a autoridade não existe. Quando um homem tem autoridade, é inevitável. Quando Deus coloca autoridade sobre um homem, é inevitável, os homens vão identificar aquela autoridade. Agora, quando o homem é colocado apenas o título, sem autoridade, ele só se frustra. Ele se frustra e derruba as pessoas que estão com ele. Entende? Então, a gente precisa entender o quê? Vamos continuar. Eu preciso ser aperfeiçoado. Então, nossa conversa aqui nós estamos sendo aperfeiçoados? O pastor Murilo, como meu pastor, ele está me aperfeiçoando? Ele está me aperfeiçoando. Ele está me moldando como deveria ser. Ele está me mostrando Cristo. Ele é humilde e manso de coração, como Jesus é. Quando isso acontecer, algo em você vai mudar. Você, naquele momento, você se levanta, Deus te levanta para o quê? Para servir em alguém. Você vai começar a servir alguém, você não vai receber título, porque título Você vai começar a servir pessoas. Ali, Deus te coloca a autoridade e as pessoas vão reconhecer a tua autoridade. E dali você é levantado para receber o título. Então é isso, amigo. Olha, a gente precisa entender, olha, Davi, ele foi ungido na casa do pai, mas ninguém chamava ele de rei. E ele era o rei. Ele foi ungido para ser rei. Entende? E aí, depois de 12, 20 anos que Saul morre, Davi ali, ele é proclamado pelo quê? Pelo povo. Mas há 20 anos atrás ele já tinha sido ungido rei. Ele já agia como rei, ele já pensava como rei, ele já tinha unção de rei, ele já lutava como rei, ele já ministrava como rei, mas o trono, ele ainda não tinha sentado no trono. O trono é o último, irmão. Muito bom. Muito bom. Assim, pensando nesse aspecto dos ministérios, as pessoas, não importa a faixa etária, né? As pessoas se confundem muito porque elas não se encontram nessa postura de que eu tenho algo que Deus plantou em mim. Sim. Eu sou filha, Deus tem algo, eu tenho a minha história com Deus e, consequentemente, eu vou servir alguém, eu vou exercer, né? Eu vou exercer essa função de serva em algum momento, em algum lugar. E eu creio, a gente falou muito aqui, que todos os lugares que você frequenta, Deus pode te conectar com essas pessoas. Então, se eu já falei que eu faço meu vôlei, Deus vai me conectar com as pessoas do vôlei, Sim. no meu trabalho, com os meus pacientes, né, em todos os lugares. E o ponto mais forte que ficou, né, dessas conversas que a gente teve foi de que realmente Deus tem sementes para os nossos corações e que não importa essa dúvida, né? A gente não pode se mover por dúvidas de qual ministério que eu tenho, você realmente tem que exercer e quando, né, como o pastor falou, quando você exercer, a coisa vai alinhando e você vai se encaixando, você vai se identificando. Esse é um ponto muito importante. Algo você estava falando aqui, eu estava lembrando de algo. A gente precisa entender que não só na vida religiosa, eclesiástica, mas também fora dela, o profissional. A gente precisa entender o seguinte, a pessoa que geralmente tem sucesso são pessoas que aprenderam a servir outras. Então, quando você está numa igreja, não importa onde seja, pode ser num banco, pode ser numa repartição pública, você sempre vai estar servindo pessoas. E numa igreja não é diferente. Quando um jovem entra, a gente precisa entender que o evangelho sempre é atender o próximo, é servir o próximo. Jesus ele diz, é melhor dar do que receber.
E muitas vezes a gente quer só receber. E aí a gente começa a criar ovelhas obesas. São jovens obesos que não entenderam que o evangelho é servir. No momento que você entende que o evangelho é servir, você serve, tudo muda de sentido. Tudo muda de sentido. O mundão, ele quer que você olhe para dentro, olhe para você. Mas Deus, quando ele muda a sua mente, sua metanoia, quando ele pratica a metanoia em nós, Romanos 12, a gente começa a olhar para fora. E aí a gente começa a ver as pessoas, amar o próximo como a ti mesmo. E aí tudo é diferente. Vou falar um negócio aqui que vai entrar, que vai muito de encontro, com até muitas coisas que a gente faz. Nós somos muito acostumados a ir até para acampamentos, para encontros com Deus, né? Muito isso. Não é engraçado, né? E é fantástico. Sim. É fantástico. Obviamente, você está sendo ministrado, você está recebendo boa comida, você está com seus melhores amigos, você está deitado numa caminha legal, nem sempre tem ar-condicionado, mas a bagunça vale a pena, né? A bagunça vale a pena e tudo mais. Mas, amigo, você é mudado. Agora eu digo por experiência própria. Todos os jovens que começam a servir outras pessoas, principalmente, obviamente que eu vejo em evangelismos, em serviços sociais, toda vez que você começa a servir as pessoas, é como se mudasse uma chave. Não é uma pregação que você escuta, é a pregação que você pratica. Exatamente. Não é a pregação que você escuta, é a pregação que você pratica. Quando você pratica a palavra, tudo é diferente. Quando você começa a servir, tudo muda. Eu. Tanta coisa pra falar aqui, mas eu lembrei de um. Me veio essa frase na cabeça, que você vive o seu ministério quando você só é. A mensagem se torna você. O Sim. Senhor toma conta de você e acaba que você se torna a mensagem do Senhor. E eu lembrei de um momento que plantar é simplesmente ser. Me veio isso. Plantar é simplesmente ser o que você foi chamado para ser. Sim. Automaticamente você vai estar plantando. Esse é o ponto. Aí você falou algo. Vamos entrar nessa pegada mesmo? Entra. Vamos lá? Vamos entrar? Vamos. Ok. Quando você planta, o que é que acontece? Você joga uma semente. Se você se plantar é simplesmente ser, então quando a semente morre. E o que é morrer, amigo? Se não olhar mais para si. É. Entende? Então o que acontece? Importa, se a semente cair no chão e não morrer, ela fica só. Esse é o problema. Tu sabe o que é uma semente que fica só? Ela faliu. Ela perdeu o propósito dela. Sim. Semente, ela só serve para morrer. Mas é interessante isso, entendeu? Por quê? Porque se a semente não morre, se ela serve para outra coisa, ela vira grão, ela deixa de ser semente. Se transforma Ela vira grão. frutífero. Exatamente. E o grão só serve para ser comido, não serve para ser plantado. Aí a gente entra na outra pegada. Aí a gente vai lembrar daquilo que eu sonhei ontem, aquilo que eu vi ontem, que é justamente isso que eu vou conversar com você agora. Quando Jesus, ele fala isso, se eu não me engano, em Lucas 12. Sim. Lucas 12, ele fala sobre isso. Ele diz assim: certa vez um homem, ele era muito rico, tinha muitas riquezas, e ele conseguiu colher todas as sementes, todo o plantio que ele tinha plantado, e ele disse para si mesmo: olha, eu plantei muita coisa, eu colhi muitas sementes, só que agora eu não tenho onde depositar. Sim. Então eu vou construir silos para mim e vou aumentar meus silos e eu serei um homem ainda mais rico. Aí Jesus diz: olha, tolo, ainda hoje pedirão a sua alma. Ainda hoje pedirão a sua alma. E o que é que você vai fazer? Não adianta de nada você ganhar o mundo todo e você perder a sua alma. E Jesus, ele fala sobre isso. É interessante, porque a gente para pensar nessa palavra de Jesus e a gente acha sempre que é sobre riqueza. Mas não é sobre riqueza, é sobre a semente.
São pessoas que, de vez de pegarem a semente e replantarem, elas estão guardando em silos. São pessoas que estão mantendo os recursos que deveriam estar plantando. Então, em vez de você pegar a semente que alguém confiou a você e você plantar, você está pegando aquilo e está colocando num banco. Então, quando você pega a semente de alguém e não replanta, você está colocando num silo. E um silo, ela deixou de ser semente, ela passou a ser grão para ser comercializada. E aí ela perdeu o sentido, porque o sentido de uma semente é para morrer. E agora ela vai ser trocada por quê? Por dinheiro. Entende? Exatamente. É aí que acontece. É aí onde Jesus diz: ainda hoje te pedirão a sua alma. Porque você deixou de ser um fazendeiro e passou a ser um comerciante da semente dos outros. Da semente Dos outros. dos outros, né? A responsabilidade. Sim, sim. Porque a semente que você recebe, você vai plantar, aquilo vai alimentar outra pessoa. Sim. Vai repassando. Entende? Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é você pegar, multiplicar e entregar. Esse é o processo, sempre é o processo. E com esse processo você sempre vai ter mais. Isso é indiscutível. Sim. Tem uma frase que eu gosto de falar muito pro meu filho. Eu digo para ele assim: o reino de Deus é o maior, é a bolsa de valores que mais rentabiliza. Esse é o reino de Deus. Você quer investir, invista no reino. Você quer, de fato, investir, invista no reino. Por quê? Porque você está colocando na mão de Deus, que nunca vai te dever. Ele nunca vai te dever. Sim. Ele não deve nada para ninguém. Entende? E aí isso vai vir de infinitas formas, porque ele não vai te devolver só recurso. Ele vai te dar paz, longanimidade, ele vai te dar vida própria, vida próspera, paz com os teus inimigos, ele vai dar tudo. Vai dar. Né? Deus, ele é absurdo. E antes de eu falar a respeito desse mar de sabedoria, eu lembrei de um evento que eu nem sei se o senhor lembra disso porque faz muito tempo, mas me marcou profundamente, que era sobre simplesmente ser. Uhum. E há um tempo atrás eu era bem ativo nas missões da igreja, eu tinha inclusive mais tempo. E eu lembro que várias vezes a gente foi o pastor Murilo que me bancou para estar em missões e tudo mais, e aquilo mexeu comigo e Plantei em você. você plantou em mim. É isso aí. E hoje eu quero chorar aqui, não. Ah, Mas eu lembro, eu tenho essa foto até hoje que eu vou falar esse testemunho aqui, normalmente a amém. gente nem fala isso Amém. aqui, mas eu lembro que Agradeço o coração. tinha um senhorzinho, eu tenho foto com ele, você lembra Do batismo? do batismo. Tinha um senhorzinho que a gente estava em um grupo de jovens e esse senhorzinho começou a falar sobre Jesus sem que ninguém havia falado de Jesus ainda para ele, engraçadamente. Uhum. E ele recitava salmos, acredite se quiser, ele falava que quando ele ia plantar, quando ele ia colher, ele plantava, se não me engano, era milho, quando ele ia, enfim. Ele não sabia ler, ele nunca tinha lido a Bíblia. E Mas nunca, ele citou parábolas. Olha ele que começou legal. a citar parábolas, ele começou a... Aí eu Lindo. fiquei, não, isso é absurdo. É. E naquele dia a gente falou, isso que você está falando, existe um Deus que já falou. E ele teve um encontro com o Senhor naquele momento, isso no campo missionário. Eu nunca esqueci daquilo. E eu lembro que naquele momento eu senti assim, eu preciso batizar ele, eu preciso levar ele. Só que eu fiquei assim, que pensamento foi esse que veio na minha cabeça? Nunca E vai dizer ninguém. nunca mais sei ninguém quem eu sou na fila do jogo aqui. Quem sou eu da fila do pão, né? Só que tem a pastora aqui, eu nunca tinha feito isso, eu nem sabia que podia fazer isso. Eu era bem jovem. E eu lembro que eu fiquei muito envergonhado e naturalmente eu sou uma pessoa mais tímida. Aí, acho que foi uma amiga nossa, a Tainá, que tava lá. A Tainá, que hoje em dia mora no Canadá. Ela falou assim: não, vou falar com o pastor Murilo. Eu vou pedir aqui. Eu vou pedir a ele, você vai. Eu senti também, você que vai. E ela, engraçadamente, falou com o Senhor. E aquilo foi a semente mais profunda que eu me recordo daquilo. Eu sei o quão marcante foi pra mim, porque eu senti, eu acho que
de uma maneira prática, através do plantio do Senhor, o que Jesus faria? Jesus exatamente faria isso, levaria sua palavra, em humildade o batizaria É. e permaneceria. E hoje eu olho para, eu não sei se pode falar aqui, mas E quem foi que batizou? não, foi eu. Eu batizei junto com o pastor Murilo, eu tenho essa foto guardadinha aqui É isso até aí. hoje. É interessante isso, querido. Olha, quem batizava as pessoas eram os discípulos. Jesus não batizava. Entende? Então, o que acontece? A gente precisa de menos regras, mais simplicidade das escrituras. É, Entende? Então, amigo, olha, se isso marcou sua vida, sim. era porque era para você estar lá, era para você fazer. Eu acredito que tem muito mais para você fazer. Por quê? Porque quem vive essa experiência é como se ela sempre te perseguisse. Você sempre vai ser chamado para mais. Você nunca vai se contentar com o natural. Você sempre vai ser chamado para mais. Então, se você teve esse momento, essa experiência, esse é o convite, irmão. Então você diz assim: ah, pastor, eu não sei onde eu estou plantando. Amigo, aquele lugar ou esse ambiente, você colocou a sua semente e ela está lá, ela está gerando frutos. E esses frutos, eles geram frutos para a vida eterna. E o que vale, né? Isso. São as coisas imperecíveis. Não se perece aquilo que a gente está construindo. Entende? Então, esse é o sentido do Evangelho. É isso. Isso que você fez, você não precisa conseguir o seu primeiro milhão antes dos 30. Se você conseguir uma vida que vale mais do que o mundo inteiro, É o suficiente. isso já é o suficiente. Mas eu vou lhe ser muito sincero. Deus tem muito mais para você. Muito mais. Mas é muito mais. Entende? Então não se contente no raso. Deus tem águas profundas para você. Mas, pastor, a gente queria agradecer você ter aceitado o convite Amém. para vir gravar. Foi assim extraordinário. A gente nunca nem pensou, a gente nunca nem cogitou. Ai, vamos chamar o pastor, vamos chamar, né, os nossos pastores, porque Claro. a gente, de verdade, o senhor tá de prova. A gente conversa muito, né? Eu, o Wilson, o Joshua, quanto a gente ama os nossos pastores. Meu Deus do céu. A gente deve tudo. Tudo a eles que Nós plantaram. Então, assim, foi um prazer receber você aqui. Essa Amém. conversa impactou muito a Amém. gente. E eu tenho certeza de que quem for ouvir também vai ser impactado, a comunidade vai crescer junto. E queria deixar alguma última frase, alguma coisa para encerrar? Vamos dizer assim, eu posso dizer que eu estou sendo muito abençoado pela presença de vocês, pelo convite. Essa nossa conversa, eu acredito que seja uma resposta para mim. Porque já faz algum tempo que eu luto contra mim mesmo sobre essa questão de estar mais acessível às pessoas, estar mais acessível aos de fora até, né? Eu sei que a igreja vamos assim, a nossa casa, né? Mas eu entendo que na igreja a gente não vai conseguir fazer tudo, né? Mas um ambiente como esse, eu acredito que a gente consegue fazer muita coisa, sabe? Eu acho que e é isso que Deus está me mostrando. Esse é o segundo podcast que eu tô fazendo, né? Só dos jovens é o segundo, né? O outro eu fiz com 3 horas, e o pessoal diz, quero mais. Não, irmão, tá? Se a gente precisa ir embora, precisa acabar. 3 horas de podcast. Mas eu digo o seguinte, queridos, olha, eu sei que para mim, na verdade, para mim é uma alegria, né? Eu me sinto honrado por isso, que eu acredito que vai ter muitos outros, né? Eu acho que o que Deus tem proporcionado para a nossa geração, né? É um fluir e nós precisamos divulgar isso, nós precisamos apresentar para outras pessoas, porque eu tenho certeza que algo que a gente está fazendo aqui vai alcançar vidas, né?
Esse é o propósito, né? Esse é o propósito, entende? Sempre alcançar vidas. Não tem para onde correr. Você está ajudando uma pessoa aqui, mas é para alcançar vidas. Você está levantando uma pessoa, mas é para alcançar vidas. Sempre é assim. Você está morrendo para alcançar vidas, né? Isso é importante. É isso. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar essa incrível conversa aqui com o pastor Murilo, para alguém também ser abençoado. Para finalizar, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link direto para a comunidade do Emmet. E, pastor, a gente queria que o senhor falasse quais são as redes do senhor para a comunidade seguir o senhor. Hoje eu estou basicamente com Facebook, Instagram, né? Eu tenho um canal no YouTube, mas ainda tô preparando, né? Mas é PR Murilo Cirino Nogueira. E aí você segue lá e lá eu vou colocar os links para as outras coisas. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Beijo! Beijo.